Oi pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo do canal Conhecer e Despertar. Hoje a gente vai agradecer as pessoas que votaram aí na nossa enquete para escolher o tema desse vídeo de hoje. Muitas pessoas votaram e a gente hoje vai falar sobre a opção que teve quase 50% dos votos, que é amor versus medo. Nos próximos vídeos a gente vai ir seguindo pelas opções que ficaram em segundo, terceiro lugar, mas hoje a gente vai conversar sobre isso, amor versus medo. E pensar que existem basicamente duas maneiras da gente encarar a vida. A gente encara com amor ou a gente encara com medo. E aí é interessante, é muito fácil observar, porque se a gente tem uma certa sensibilidade, assim, nem precisa ter tanta sensibilidade para perceber, mas se a gente tem alguma consciência, a gente já consegue perceber esse impacto energético de quando a gente reage à vida através do amor e quando a gente reage à vida através do medo. É muito fácil, assim, a gente perceber. Bem, vamos imaginar que aconteceu uma situação X na sua vida, na minha vida, porque as situações X acontecem todos os dias, né? Só uma coisa, um parênteses, eu fiquei pensando assim, poxa, como que eu vou fazer uma enquete para as pessoas votarem? Vai que seja alguma coisa que não esteja fazendo sentido para mim no momento, né? Porque a mente já fica, né? Não vai que não dê certo, vai que não seja assim, vai que seja assado, né? Que a gente já tem conversado aí. Mas eu escolhi alguns temas que de fato fazem sentido sobre o que eu tenho pensado, né, ultimamente. E ao mesmo tempo, a vida se encarrega de dar sentido às coisas. Não há tema melhor para eu falar para vocês hoje do que esse amor versus medo. Porque a vida, o universo, Deus, esses engraçadinhos, eles sempre dão um jeito de colocar a gente em situações que venham falar no nosso coração e fazer a gente refletir sobre algumas questões, e a questão de hoje é o amor e o medo. Tá fazendo muito sentido para mim no dia de hoje e eu espero que faça sentido para vocês também. Mas então, voltando, a gente estava falando, eu estava falando para vocês do impacto energético, né? Que vai gerar essa, ou viver a vida através do amor, ou viver a vida através do medo, né? Recebendo as coisas que nos chegam através do amor ou através do medo. E é muito fácil perceber esse impacto no corpo. Vamos pensar que está acontecendo alguma situação e aí essa situação eu reagindo através do amor. A minha postura corporal de quando eu estou reagindo a uma situação através do amor, ela já é diferente, ela já é entende? Mais leve, mais aberta, mais disponível. A gente tá numa posição assim de receptividade, numa posição de expor essa região desse chakra da garganta, o chakra do coração, então nem se fala, né? Como que a gente abre o coração. É mais ou menos como se a gente estivesse com essa confiança no cuidado e no amor do outro, no amor capaz de resolver aquela situação, ou capaz de nutrir, de alimentar aquela situação. Basicamente é como quando a gente aceita uma situação
que nos acontece através do amor, é como se a gente estivesse dizendo sim para a vida. E o medo é muito fácil perceber também porque a postura corporal de quando a gente se permite ser comandada e direcionar as nossas ações na nossa vida através do medo, a postura corporal já é diferenciada. A gente curva os ombros, é quase como se a gente estivesse oferecendo as nossas costas, né? Porque imagina uma criança pequena com medo, como ela se curva, né? A gente cruza os braços, a gente abaixa a cabeça, o nosso chakra cardíaco, né? Esse centro de energia que a gente tem aqui no meio do peito, a gente quase que camufla, que esconde ele, né? Nessa postura do medo. E é de fato como se a gente estivesse dizendo não para a situação que a gente está vivendo. E nós não estamos aqui falando um pouquinho mais do medo agora, a gente não está aqui falando do medo, desse medo que eu vejo uma cobra no chão e eu saio correndo dela porque é um instinto de conservação, né? Porque existe um risco real. Nós não estamos falando desse medo porque esse medo que desperta uma reação bioquímica na gente e que é um medo físico, uma resposta emocional natural, né, de todo ser humano, que qualquer ser humano sente, esse medo é natural. Nossa, tá soltando foguete toda hora, vocês estão escutando? Mas enfim, esse medo é um medo que, se a gente for pensar em ancestralidade, assim, né, dessa questão de Darwin, né, da evolução das espécies, como que as espécies que foram mais adaptáveis e mais resilientes, elas foram conseguindo sobreviver e coisas que existiam em corpos de alguns animais, nos nossos corpos, que não tiveram utilidade e que não foram aproveitados na evolução, né? Se a gente pensar nessas questões, por que o medo ainda existe? Porque o medo, lá nos nossos primos, lá, os homens das cavernas, ele foi necessário porque eles poderiam, sem essa questão do medo da defesa, eles poderiam não ter sobrevivido e a evolução não teria se dado. Se esse medo foi necessário lá e ele foi vindo desde os nossos ancestrais mais antigos e está conosco até hoje, é porque ele tem uma razão de ser. Esse medo, defesa real. Mas o que nós estamos falando aqui hoje é de um medo psicológico, de um medo criado pela nossa mente física. E é interessante a gente lembrar, nós já falamos disso, mas a gente vai lembrar porque esse assunto é de toda hora e ele é muito importante. A nossa mente física, ela vive no tempo. A nossa mente, ela só vive no tempo, ela precisa do tempo para existir. Porque ela vive no passado ou no futuro, ela desconsidera o agora. Porque a mente, ela vive a serviço do ego e ela precisa ter controle das coisas. E quem é que controla o agora? A mente, ela acha que ela controla o passado, porque o ego já tem um repertório de respostas, né? Todas as vezes que acontece uma situação X, ele já quer responder daquela maneira para te defender, para que você não sofra. Basicamente a sua mente física que ela quer te lembrar tudo que aconteceu no passado para que você não sofra novamente no futuro. Então a gente vive entre essa angústia do passado, né? Dessas lembranças do passado, desse remoer o passado, desse reviver o passado, ou querendo que ele volte, ou sofrendo querendo que ele não tivesse acontecido, e entre essa ansiedade e essa angústia em relação ao futuro, porque a mente, se a gente prestar atenção nos nossos pensamentos, ou a gente vai estar lembrando de alguma coisa que aconteceu, ou a gente vai estar preocupado com alguma coisa que vai acontecer.
A gente deita à noite para dormir, a gente fica lembrando da discussão no serviço, ou a gente fica preocupado porque amanhã tem que voltar no serviço e eu discuti hoje no serviço, né? Então, a nossa mente, ela vive no tempo. E o medo, ele se utiliza dessas questões que a mente fica tagarelando na nossa cabeça o tempo todo, para ter medo. Nossa, e se chegar lá na frente e acontecer a mesma coisa que aconteceu ali atrás, né? Só que esses medos, em geral, são catástrofes que acontecem somente na nossa cabeça. Pensa quantas coisas que você já pensou e listou e criou uma expectativa de que seria assim, 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 assado, que a sua mente ficou lá no futuro te falando vai ser assim, 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 e quantas vezes as coisas aconteceram ipsis literis, assim, direitinho, sabe? 100% do jeito que você pensou. Quantas vezes? Provavelmente nenhuma das vezes aconteceu do jeito que a mente ficou falando dentro da sua cabeça que seria. E o nosso medo, ele vive baseado nessa questão da mente. E aí a gente fica pensando, por exemplo, eu vejo muitas... Sabe essas frases no Facebook, essas filosofias de Facebook, essas fotinhos com frases, algumas bacanas e tudo, mas eu vejo algumas assim. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E faz o que você tem que fazer. Você já viu alguma coisa assim? Perde o medo e faz não sei o quê. Ou vai com medo mesmo. Embora a intenção dessas frases seja boa, que é nos encorajar e tudo mais, existe algo mais profundo que a gente precisa considerar. Nós precisamos considerar a ideia de... não de sim, ir no inconsciente, sabe? Eu estou com medo, eu vou com medo mesmo e faço. Quando a gente desconsidera o medo, na verdade, nós estamos desconsiderando uma fragilidade que não está sendo levada em conta. Porque a ideia não é perder o medo, fazer com medo, fazer sem medo. A ideia é olhar para dentro e pensar o que é que está desencadeando em mim este medo. Porque o medo é uma resposta somente, emocional. O que é que está desencadeando em mim esse medo? Onde, em qual sombra que eu posso jogar luz para me conhecer melhor e para permitir que esse medo venha e flua? Porque o grande problema nosso com as emoções é: eu fico triste, ou eu abafo essa tristeza e finjo que está tudo bem, ou eu me entrego desesperadamente a essa tristeza. Quando eu abafo, eu guardo. Quando eu me entrego, eu guardo. A mesma coisa com a raiva, a mesma coisa com o medo, com as outras coisas que a gente sente por aí. Só que tem uma frase da psicanálise que eu vou ler aqui para vocês, que está anotada aqui na minha cola, que é assim, olha, já falei disso com vocês algumas vezes. Tudo ao que se resiste, persiste. Nossa, gente, essa frase hoje está fazendo muito sentido para mim. Muito sentido. Tudo ao que se resiste, persiste. Quando a gente se agarra no medo ou quando a gente guarda o medo, a gente não vence, a gente não dá o passo além, a gente não se conhece, a gente não descobre, peraí, o que está gerando esse medo? Tudo ao que se resiste, persiste. Se você resistir ao medo, não vou sentir isso, não vou sentir isso, ou se você se entregar e resistir à mudança, ao autoconhecimento, ao olhar para dentro,
Se você resistir, esse medo vai persistir em você e você vai continuar tomando as decisões da sua vida, acolhendo as situações da sua vida baseadas no medo. O medo de ficar sozinho, o medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de não ser querido, o medo de não ser bom bastante, o medo de ser colocado em segundo plano, o medo de não ser boa mãe, de não ser boa esposa, de não ser boa amiga, de não ser boa profissional, seja em que aspecto for dos seus relacionamentos, tudo ao que se resiste persiste. O que você faz com os seus medos? Você resiste a eles ou você permite que eles venham e fluam? Tem medo aqui dentro. Deixa eu descobrir por quê. Deixa eu deixar ele passar. Tem raiva aqui dentro? Passa. Tristeza? Passa. Inveja? Passa. Porque o problema não é as dificuldades que nós temos, o problema é quem comanda quem. Né? Quem está comandando o seu medo? Ou é ele que está te incomodando? Te comandando e te incomodando, né? E aí? Eu volto na questão. Nós temos duas formas de encarar as situações que a vida nos apresenta: através do amor e através do medo. Você tem dificuldade com alguma pessoa na sua vida, seja no trabalho, na sua família, no seu círculo mais estreito de convivência, familiar, na religião onde você frequenta, sei lá, né? Não todos nós temos dificuldades com pessoas, né? Nas relações. Mas pensa numa pessoa. Ela faz alguma coisa que te fere. Talvez só dela existir já te fira. Por causa das nossas dificuldades, né? Porque o que é dela e o que é nosso. Enfim, mas vamos pensar que essa pessoa faz algo que te fira profundamente. Você tem duas opções. Você reage ao que ela te fez através do amor ou você reage através do medo. E aí vamos lembrar, né? O amor. Eu abro o meu chakra cardíaco e eu acolho. E aí o amor vai me permitir acolher essas questões do outro de diferentes formas. De diferentes formas, o amor permite a gente acolher as questões do outro. Quando a gente se coloca no lugar dele, imagina que esse outro também tem dores como nós temos. Quando simplesmente a gente entende que é o outro e que é o que ele dá conta, é o melhor que ele dá conta de fazer naquele momento, é isso. E aí você simplesmente acolhe com o seu coração aberto. Expõe o que tem de melhor para você, de você para o mundo. Essa é uma forma de reagir às situações. A outra é reagir através do medo. E aí eu já me fecho. Eu não quero saber do que aquela pessoa fez, eu não quero nem encontrar, eu não quero estar perto, eu não quero ver. Porque eu tenho medo das minhas reações, porque eu tenho medo das reações do outro. E aí a nossa mente começa com aquele e se acontecer aquilo, vai que na hora que a gente encontrar, vai que e são só catástrofes que estão na nossa cabeça e que de fato não aconteceram e que provavelmente não vão acontecer.
acolher as situações com amor é dizer sim para tudo que há, para o agora, para o que Deus, para o que a vida e o universo trazem para você no presente momento, entendendo que tudo o que nos chega com o propósito do nosso aperfeiçoamento e da nossa evolução. É um propósito de dizer sim para a vida, de aceitar, de amar. Levar a vida sendo conduzido pelo medo é dizer não para as coisas do aqui e agora, para as situações que nos acontecem hoje. É se fechar, é se esconder, é viver uma vida na defesa, como se nós não tivéssemos uma força maior que nos guia e que nos protege e para a qual nós podemos nos abrir e nos revelar, pois foi isso que nós viemos fazer aqui nesse mundo. Nós viemos nos revelar, nos desenvolver. Estamos envoltos, estamos com medo e nós viemos nos desenvolver, sair do envolvimento. Viemos nos revelar como somos, com as nossas fragilidades, com as nossas vulnerabilidades. Para a gente terminar, e para que nós fiquemos cada vez mais conscientes de cada reação nossa às situações que nos acontecem no dia a dia. Analisar se nós estamos reagindo através do amor ou do medo. Vou deixar vocês com uma frase para que vocês pensem e se analisem, e analisem os seus medos, as fragilidades que estão escondidas atrás desses medos, que nós precisamos ler, estudar e analisar o nosso íntimo para nos revelar, para levar luz para dentro, num mundo onde todos só querem olhar para fora, né? Qual que é a cor de pele do outro? Qual que é a opção nada, condição sexual do outro, né? Um mundo onde as pessoas são tão preocupadas com o que o vizinho faz, com o que o fulano fez, com o que o ciclano fez. Nós estamos aqui no canal Conhecer e Despertar para conhecer e para despertar. E é olhar para dentro. E aí eu vou deixar vocês com a seguinte frase: tudo na vida é amor. Tudo na vida é amor. O que não é amor é medo. E o medo, ele é só um pedido de amor.